Por que Deus ele escolheu Isaac ao invés de escolher Esaú? Por que Deus colocou duas nações em um ventre e disse que os dois iriam brigar? Por que Deus ele escolheu um e rejeitou o outro? Esta é uma pergunta que vem do canal do nosso amigo DBS Melodias. Recomendo o canal dele, um canal muito bom, excelente. Inclusive hoje tem uns vídeos aqui fantásticos vocês podem ver aqui, ó. Nós não vamos ver tudo, mas só para vocês verem o que trata o canal dele, né? São várias coisas bacanas que ele coloca lá no canal. Coisas muito edificantes, né? Inclusive, só para fazer aqui uma divulgação do canal dele, a gente tem aqui, olha, leituras da Bíblia dramatizada. No vídeo de 100 inscritos, eu falei que eu gosto muito de ouvir, né, as leituras da Bíblia. Daí eu vou recomendar para vocês o canal dele, tá? Que também, talvez você não tenha os aplicativos nem nada, você pode entrar aqui no canal dele que você vai encontrar todas as leituras da Bíblia. Dramatizada, né? É uma bênção essas leituras. Inclusive também você vai encontrar as histórias de Mashiach. Não só a história de Mashiach, né? Mas leituras dramatizadas. Por exemplo, história de Davi em ordem cronológica, falada, Bíblia falada, né? Então, muitas coisas interessantes que tem aqui neste canal. Tá vendo? E este canal, a gente... Acabou saindo aqui, né? Sem querer. Vou voltar aqui. Fez a seguinte pergunta para nós. Vamos ver qual foi a pergunta, né? Então tá aqui, ó. Vocês podem... Vou deixar o link do canal na descrição do vídeo. A nossa conversa hoje é baseado na pergunta que o nosso amigo ele fez para nós. Desculpe que não é aqui. É aqui, ó. Pronto. A pergunta que ele fez é esta. Tá vendo? Jacó e Esaú não eram hebreus? Por que Javé os dividiu até os tempos de hoje? Dividiu. Por que ele segregou os descendentes de Agar, que foi Ismael? E deu a Isaac a terra prometida a seus descendentes. Então nós vamos tentar responder um pouquinho, tá? Nosso querido amigo DBS aí, as tuas perguntas, os teus questionamentos, tá bom? Vamos começar a ler alguns textos bíblicos. E uma coisa assim que eu gostaria de adiantar é que este é um estudo muito profundo. Precisa ter bastante atenção nos detalhes para podermos entender o que se trata, tá bom? Então preste bastante atenção nos textos que nós vamos ler. Vai ser bastante texto, então um estudo mais longo. Já se preparem aí na cadeira, na cama, no sofá, onde você estiver. Se aconchegue aí e vamos estudar as palavras de nosso Deus, Bíblia Sagrada. Como de costume, temos aqui a linguagem de hoje, a Bíblia linguagem de hoje, Aramais e a Bíblia hebraica. Ok? Vamos lá. O texto em questão, inicialmente, é o Gênesis. Aí vocês podem anotar em cadernos, tá? Todos os textos foram lidos. Depois vocês podem fazer uma retrospectiva aí de tudo que foi falado.
e fazer um resumo, né, para entrar no coração de vocês. Essa resposta, ela tem a ver com coisas magníficas que as Escrituras falam. E a gente tem que entender o porquê Deus faz escolhas. Da mesma forma que nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio, a livre escolha, o nosso Pai também ele tem o seu direito de livre-arbítrio. Ele também decide. E quando ele decide, influencia na vida de muitas pessoas. Da mesma forma, para a gente começar a conversa aqui, da mesma forma que quando você toma uma decisão precipitada, que envolve finanças, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que você vai lá e compra um carro de 70 mil reais, né? Financiados, leves prestações de 2.500 reais, porque você tem um emprego que você ganha 4 mil, né? Aí você vai fazer uma prestação de 5 anos. Aí, de repente, no segundo ano, você desemprega e perde seu emprego, né? E perde seu salário. Então, essa decisão que você tomou de ter um carro caro, né? Um carro num valor que iria ter que gastar bastante dinheiro com ele e o seu orçamento, né, ficaria bastante comprometido. Da mesma forma que você teve essa atitude, o que vai acontecer ali? Essa sua atitude vai influenciar a vida de sua família. Uma atitude errada que você tem, você influencia a vida de toda a sua família. Como também, um outro exemplo, né? Você decide estudar, fazer faculdade, né? Estuda, faz faculdade, se forma, e você procura um emprego, você começa a trabalhar, ganhar seu dinheiro, né? E aí sim você vai procurar uma esposa, uma família. Mas com condição já de construir, de ter uma casa, de ter um lar. Então essa sua decisão de esperar para casar e tudo, também vai influenciar a sua família. Então perceba que nos dois exemplos, o que eu quero dizer é que quando nós tomamos uma decisão, as decisões que nós tomamos influenciam não somente a nós, mas também nossa família. E Deus, ele também toma decisões, ele também escolhe. E essas decisões influenciam não somente a nós, não somente ao Pai, mas também toda a família humana, quando Deus decide tomar certas decisões e fazer certas escolhas. Qual é a diferença entre as decisões que nós tomamos e as decisões que Deus tomou? A diferença é óbvia. As decisões de Deus sempre são as melhores. Por quê? Porque além de Deus tomar as melhores decisões sempre, por causa da sua imensa sabedoria, também nós estamos falando de algo que o nosso Criador possui, que nós, seres humanos, não possuímos, que é a capacidade de olhar à frente no tempo. Chamamos isso de presciência, ou seja, Deus ele já sabe o que irá acontecer. Então, quando ele escolhe alguém ou uma pessoa, o que acontece é que Deus ele já sabe o que vai acontecer. Por isso, ele apenas, vamos dizer assim, ele indica aquela pessoa, né? A escolha de Deus, como nós vamos ver aqui, ela está ligada a essa capacidade de Deus de ver o futuro. Então, quando Deus ele escolhe um em detrimento de outro, porque na verdade Deus já sabia do coração de cada um e já sabia como cada um iria enfrentar as coisas da vida. Então, quando Deus ele decide escolher um em detrimento do outro, é porque ele já sabia o que iria acontecer na história dos dois. Então, a decisão de Deus ela é completamente justa, baseada em fato. E aí, a questão que entra é a seguinte: no final das contas, é a nós mesmos que escolhemos, entende? Quem escolheu a bênção foi Jacó, não foi Esaú. No final das contas, Jacó ele viveu pelas bênçãos e Esaú não viveu pelas bênçãos. Quando Deus escolhe a Jacó no ventre de sua mãe Rebeca, Deus já sabia disso. Por isso que ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. E é isso que nós vamos ver no nosso estudo. Vamos lá.
Aí ele falou assim para a Rebeca, né? E ele respondeu. Quem respondeu? Deus respondeu a Rebeca. Por que Deus respondeu a Rebeca? Rebeca estava perguntando para Deus por que os gêmeos que estavam na sua barriga viviam brigando. Aí a resposta foi essa aqui, olha. No seu ventre há duas nações. Então, no ventre de Rebeca, tinha duas nações, ou seja, dois filhos, varões, dois homens. E desses dois homens iriam sair duas nações. Vamos aqui, olha, eu vou mostrar para vocês aqui uma gravura, tá? Vocês também vão encontrar uma resposta, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? No canal aí, Edom Vermelho, parte 3, se eu não me engano. Então vocês podem ir no canal, A Espera de Yeshua mesmo. E aí, olha, vamos aqui, seu canal, vídeos. Se eu não me engano, para reforçar esses assuntos que eu irei falar nesse vídeo, vocês vão poder assistir este vídeo aqui, olha, parte 3. Tá bom? Se eu não me engano, esse é o vídeo que eu vou falar sobre a guerra que existe entre Edom e a guerra que existe entre Israel. É esse vídeo mesmo. Anota aí, ó, para vocês assistirem depois. A roupa coberta de sangue e Edom vermelho. Esta aqui é uma série, pessoal, que vale a pena vocês assistirem, porque fala sobre profecias fantásticas de Mashiach, nosso Senhor e Rei. Então vale muito a pena vocês assistirem esses vídeos. Então, Deus falou lá para Rebeca, né, que tinha duas nações em seu ventre, dois filhos. E desses dois filhos gerariam então duas nações. Vamos nos atentar aqui agora aos detalhes sobre isto. Você dará à luz dois povos inimigos. Então, a primeira coisa que iria acontecer é esses dois povos seriam inimigos. Então, Deus já estava profetizando. Profecia sempre se cumpre. Não tem profecias bíblicas que não se cumprem. Um será mais forte do que o outro. Então, um dos dois povos iriam se destacar, né? Tanto no passado quanto no futuro. E o mais velho será dominado pelo mais moço. Então, biblicamente, de acordo com as profecias, Deus ele já tinha avisado, né, para Rebeca que ela teria dois filhos e que o mais velho seria escravo ou serviria o mais novo. Se nós virmos aqui um pouquinho para frente, no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 27, verso 23, existe aqui nesse pedaço, né, aquele fato em que Jacó, né, ele estava preparando um prato, né, um prato de lentilhas, né, vermelhas, e aí Isaac, ele havia de dar a primogenitura a um dos dois filhos, né, no caso seria o mais velho, que seria Esaú, ok? Só que aí o que acontece? O Jacó, ele compra do irmão dele, de Esaú, o direito de ser primogênito, ok? Até aí tudo bem. E aí, olha, quando o pai dele, o Isaac, ele pediu para Esaú ir buscar uma caça para ele comer, e a mãe dos gêmeos, né, Rebeca, ouviu aquilo, e ela já tinha sido informada por meio de Deus, né, como nós acabamos de ver no livro de Gênesis, capítulo 25, 23, que o mais novo seria o quê? O cabeça do mais velho. Então, ela sabia que Esaú não poderia receber
Esaú não poderia receber a primogenitura. Por quê? Porque ele não era quem Deus tinha escolhido. Deus já tinha avisado para ela que o mais velho serviria o mais moço. Então eles arrumaram uma forma de enganar a Isaac. Porque Isaac já estava velho, já estava praticamente cego, não enxergava. E aí ele foi enganado, né? Se você for ler aqui esses versículos, você vai ver que ele foi enganado aqui pelo filho mais novo, Isaac. Aí Jacó, olha aqui, ó, Jacó serviu comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaac comeu e bebeu. E depois disse: Venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa de Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse assim: O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Né? Ou seja, o homem era totalmente rústico, né? Vamos dizer assim. Ele gostava de ficar no mato, né? Ele era peludo, gostava de caçar. Então ele cheirava cavalo, né? Vamos dizer assim. E aí, quando Isaac sentiu o cheiro de Jacó, que estava vestido com uma roupa, né, de pelo de ovelhas, com aquele cheiro forte, né? Ele logo falou assim: esse é meu filho. Ah, só que aí tinha um problema, né? Qual que é o problema? A voz era de Esaú, de Jacó. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver qual foi a bênção que ele deu para Jacó. É importante nós entendermos isso. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho dos céus e que seu campo produza boa colheita e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes, no caso aqui irmãos, né? E que os descendentes da sua mãe, os filhos da sua mãe, ou seja, o irmão dele, né? O trate com respeito. Maldito seja aquele que o abençoar, o amaldiçoarem, e que sejam abençoados os que te abençoarem. Então, o que aconteceu, né? Ele acabou de proferir uma bênção para Isaac, né? Isaac acabou de proferir uma bênção para Esaú. Só que essa bênção não era para Esaú. Essa bênção era para Jacó, porque Jacó tinha enganado Esaú. Só que aí, como que toda mentira tem perna curta, o que aconteceu? O outro filho de Isaac, ele chegou então, né, com a comida, ele fez uma comida gostosa, levou para o pai e disse: Levante-se, por favor, coma a caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaac perguntou: Quem é você? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Isaac ficou agitado e começou a tremer muito, e disse: Então quem foi quem caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: Meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém, Isaac respondeu: O seu irmão veio e me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: Esta é a segunda vez que ele me engana. A primeira vez, né, foi quando ele comprou a primogenitura. E a segunda vez foi agora. Foi a razão de que puseram nele o nome de Jacó. Ou seja, aquele que engana, né? Estava querendo dizer assim, então é por isso que ele chama Jacó, né? Suplantador, aquele que engana. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se tem um significado. Aquele que segura o calcanhar, suplantador, né?
ou seja, aquele que engana. Então, depois que ele falou aquelas palavras, né? Ele falou assim, olha, dá-me a sua bênção, dá-me a sua bênção. Será que o Senhor guardou uma bênção para mim? A Isaac respondeu, eu já dei a autoridade, olha o ponto aqui, querido. Eu já dei a Jacó a autoridade sobre você. Eis que constituí em teu, eis que constituí em teu Senhor. Eis que o constituí em teu Senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. Então o que acontece? Sim, a bênção ali era uma promessa de Deus para o descendente que traria Mashiach. E essa bênção, ela envolvia muitas coisas boas. Todos os que foram abençoados com a bênção patriarcal, eles receberam ali a promessa de Mashiach na sua linhagem, na sua descendência. Então, Isaac já tinha posto Jacó sobre senhor de Esaú. Isso aí, pessoal, já foi predito por Deus lá no capítulo 25, verso 23. Deus já tinha dito que iria ser assim. Então isso estava apenas cumprindo uma profecia. Então, aqui olha, Esaú insistiu. Acaso tem uma bênção? Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E, levantando Esaú a voz, chorou. Então a Bíblia fala que Esaú chorou, né? E aí, olha, Isaac deu uma bênção para ele. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás ao teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da sua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Ficou Esaú com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a bênção para ele. Guarde bem essa informação, porque ela é muito importante para você entender o motivo pelo qual Deus ele escolheu Jacó em detrimento de Esaú. Parece que Deus foi injusto, né? Mas, na verdade, Deus estava apenas falando o que já iria acontecer. Então, quem decidiu fazer essas coisas todas foram Isaac e foram Esaú, né? Eles decidiram fazer essas coisas. Mas a promessa, ela veio de Deus. Sempre temos que lembrar dessas coisas. Deus, ele prometeu, ele viu e ele profetizou. Então, essas coisas aconteceram pelo poder da predição de Deus, né? Vamos continuar. O pai então deu uma bênção para ele, né? E ele ficou ali odiando o seu irmão. Vamos ver então agora, a partir de agora, alguns textos que mostram qual que era a índole de Esaú e do povo de Edom, né? Que são os descendentes de Esaú. Vamos ver aqui alguns textos. Vamos começar aqui. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 16 e 17. É nos revelado um assunto interessante sobre Esaú. E tome cuidado também para que ninguém se torne imoral, ou perca o respeito por coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seu direito de filho mais velho, de primogênito. Então, o escritor do livro da carta de Hebreus está dizendo aqui, olha,
para aqueles cristãos que deviam ter cuidado para que não se tornassem, ninguém deles, imoral ou que não tenha respeito por coisas sagradas. A pessoa que é imoral, ela não tem respeito por coisas sagradas, né? E aí falou como quem? Como Esaú. Esaú, ele não tinha respeito por coisas sagradas. Ele trocou coisas sagradas por um prato de lentilha para satisfazer seu desejo momentâneo. Por isso que aqui está falando, né, do desejo imoral, da pessoa imoral. Às vezes a pessoa imoral, ela troca um relacionamento estável, né, de um casamento feliz, por causa de um desejo passageiro, de uma traição, de um relacionamento extraconjugal. Então ele acaba trocando algo sagrado, que é o casamento, que é a família, por um desejo momentâneo e passageiro. Então, o que o escritor de Hebreus está falando? Que da mesma forma que essas pessoas trocam coisas sagradas, importantes, por coisas que satisfazem apenas na hora, também Esaú trocou a sua primogenitura, seu direito de escrever seu nome na história, de pertencer aos patriarcas, de ser um dos descendentes ascendentes de Mashiach. Ele trocou essas coisas sagradas, as promessas sagradas, para poder se alimentar de um prato de lentilha. E aí, olha, como vocês sabem, depois ele quis, né, receber as bênçãos de seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Lembra que nós acabamos de ver que ele chorou, né? Aqui o escritor estava bem familiarizado com o livro de Bereshit. Ele sabia que Esaú, né, Edom, ele tinha chorado, né, ele tinha se arrependido de tudo aquilo. Ele queria uma bênção, mas já era tarde demais. Por quê? Porque ele não prezava por coisas sagradas. E aí, olha, nós não vamos ler aqui agora, mas existe uma questão também aqui de casamento. A mãe de Esaú, ela estava totalmente desgostosa com Esaú. Por quê? Porque Esaú tinha tomado duas filhas dos estrangeiros, a qual Deus havia falado com eles que não deveriam fazer, e ele já estava construindo suas casas, né, de pedras, tal, né? Porque aqueles povos ali daquela região, eles já viviam em casas de alvenaria. Só que a promessa que Deus deu para Abraão, para Isaac, para Jacó, até a época do Egito, né, que era uma outra profecia, essa promessa, essa dádiva, ela estava relacionada com uma coisa muito importante: a vida de peregrino, a vida de residente forasteiro, a vida de viver em tendas. Então, eles rodavam a terra prometida toda, Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois até foram no Egito várias vezes. O único que não foi no Egito foi Isaac. Abraão foi para o Egito, voltou, depois teve Isaac, aí Jacó rodou também a terra ali toda prometida, depois foi para o Egito e morreu no Egito. Então, o que acontece nessa história toda? Deus usava os patriarcas para salvar povos. Por quê? Por onde os patriarcas eles iam, Abraão, Isaac, Jacó, eles falavam sobre o Deus único, porque as nações ali, elas adoravam vários e vários deuses de pedra. Então, ele falava sobre o Deus único e ensinava sobre o Deus único. E muitas pessoas passaram a aprender e a conhecer o Deus único, né? Melequisedeque, por exemplo, ele veio, né, de Salém para abençoar Abraão, né? Então, Melequisedeque também ele adorava o Deus verdadeiro, o Deus único. E aí Abraão, ele beneficiou um monte de pessoas quando ele lutou, né, e teve aquela matança de reis, e ele salvou um monte de pessoas, né, da garra dos inimigos ali. Então, muitas pessoas foram gratas a Abraão e aprenderam sobre o Deus de Abraão. E isto, de fato, contribuiu para que essas pessoas tivessem pelo menos um contato com a palavra de Deus ali no caso, que era a promessa de Deus para Abraão, né? Essa era a palavra de Deus na época. Então,
todos aqueles patriarcas, aqueles 3 primeiros patriarcas, a bênção ela estava ligada ao abandono de residência fixa. Eles eram residentes forasteiros, né? E viviam como nômades. E aonde eles iam, onde Deus indicava, eles iam. Até Deus os estabelecer, né? Depois do êxodo do Egito, né? Por meio de Moisés, Moshe, Deus estabeleceu o seu povo na terra prometida que deu a Abraão, né? Como promessa. Então, os descendentes de Abraão herdaram a terra prometida. Mas os patriarcas, sem exceção, foram nômades, levaram vidas nômades. E Esaú, no caso aqui, nosso Edom, nosso vermelho, ele não estava disposto a continuar com a vida em que seus pais levavam, pois ele começou a ter, né, uma vida, um relacionamento ali com 2 filhas estrangeiras que não guardavam as promessas de Deus. Sua mãe ficou extremamente chateada com aquilo e tudo indica que ele começou a construir casas, alvenarias para morar com essas mulheres, né? Então, sim, ele rejeitou coisas sagradas do ponto de vista de Deus. Ele não estava disposto a viver como um andarilho, como um patriarca. Ele não esperou seu pai e sua mãe providenciar um casamento para ele, da forma que Deus tinha dito para Abraão, né? E para Isaac, como fez com Isaac por buscar Rebeca, né? E aí ele logo se precipitou e foi morar com filhas estrangeiras que adoravam deuses estrangeiros. Isto aqui é algo que vai mais a fundo do que a camada superficial que às vezes as pessoas têm quando fazem perguntas. Por exemplo, quando nós fazemos uma pergunta dessa, né, que o nosso inscrito fez, ele está no nível assim, não foi nem ele que fez, né, foi uma pessoa que fez no canal dele. Essa pessoa está num nível assim, da justiça de Deus, sabe? Por que Deus faz coisas assim? Por que Deus agiu daquela forma? Por que Deus agiu daquela maneira? Só que ele não entende as coisas por trás das decisões do Criador, né? E embora eu acredite que Deus ele não precisaria de forma alguma explicar para nós seres humanos os motivos de suas decisões, ele é tão amoroso que ele deixou para nós documentado a história de Esaú e a história de Jacó. Quando comparamos a índole dos 2 irmãos, nós percebemos que a escolha de Deus, mais uma vez, foi assertiva. Quando Deus olhou para o menino Jacó e o menino Esaú, ele viu no menino Jacó uma pessoa extremamente ligada a coisas espirituais, a recompensas espirituais, a bênçãos espirituais, a ponto de querer lutar com um anjo de Deus. E quando ele olhou para Esaú, ele viu uma pessoa fraca em sentido moral, uma pessoa voltada para os seus próprios desejos, suas próprias satisfações, e alguém que não daria valor às coisas sagradas de Deus. Não estaria disposto a ser um peregrino, não estaria disposto a casar da forma correta que Deus tinha delineado aos patriarcas, não estava disposto a ficar peregrinando por aí para fazer as coisas como Deus queria, tensionava fazer. Então, vamos encontrar agora na palavra da Bíblia, em Malaquias, uma declaração muito forte em relação a Deus e a Esaú, Edom. Aqui no livro de Malaquias, no capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim, ó: O Senhor diz ao seu povo: Eu sempre amei vocês. Seu povo é Israel, tá? Descendentes de Jacó. Mas eles perguntaram: Como podemos saber que tu nos ama? Como que nós podemos saber que o Senhor nos ama? Aí Deus responde para eles assim, olha: Esaú e Jacó eram irmãos. Olha a pergunta que o inscrito fez. Os dois não eram hebreus? Eram hebreus. Os dois não eram hebreus? Eram hebreus. Eram filhos de
de Abraão, né? Os dois não eram hebreus? Eram hebreus. Olha aqui. Os dois não eram irmãos? Jacó e Esaú eram irmãos. No entanto, eu tenho amado a Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Então isso é uma palavra muito forte, né? Muito forte que Deus fala contra os descendentes de Esaú. Amei a Jacó, porém odiei, aborreci a Esaú, né? Odiar, tá vendo? Ó? A palavra que é odiar. Odiei a Esaú. Amei a Jacó, mas odiei a Esaú. E aí diz assim, ó. E fiz os seus descendentes, não, e fiz os seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Aí, olha só. Talvez os filhos de Edom falariam isso aqui, olha. Vamos ler aqui na linguagem de hoje. Se os descendentes de Esaú, os edomitas, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo. O Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra de maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O Senhor está irado para sempre. O Senhor está aborrecido com este povo para sempre. Aí você se pergunta, né? Por que Deus guardou tanta mágoa dos descendentes de Esaú e amou os descendentes de Jacó? Será que porque só Deus ele escolheu que fosse assim mesmo? E que foi assim? Será que é isso que aconteceu? Isso vamos ter que ver uma resposta, né? Na Bíblia. Agora, no livro de Amós. Amós. Capítulo 1, verso 11. O Senhor Deus diz: o povo do país de Edom tem cometido tantos pecados. Por que será que Deus odiou tanto a Esaú? O povo, não foi só Esaú que praticou coisas erradas. Olha aqui, ó. O povo do país de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. Fizeram guerra contra os seus irmãos, os israelitas, e não tiveram dó nem piedade. A raiva dos edomitas não parou, e eles conservaram o seu ódio para sempre. Então, pessoal, olha só o que esse texto aqui está falando. Vou ter que fazer uma coisa aqui, olha, para vocês perceberem. E vou ter que também aqui, vou até tirar aqui do hebraico. Hoje não vamos usar muito hebraico, não. Esse estudo é muito profundo. Se nós formos falar do hebraico, nós vamos acabar... vamos colocar aqui, né? A Bíblia Ara também. Pronto. Então, ó, nesse texto bíblico aqui, olha, eu vou lá naquele texto que a gente tinha visto de Gênesis, capítulo 27. Gênesis, capítulo 27. Para nós fazermos a conexão. 41. Aqui na linguagem normal, né? Aqui nós estamos na linguagem de hoje, mas aqui na linguagem normal, ó. Assim diz o Senhor:
por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre, né? Olha só o que ele está falando aqui, ó. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado. E disse consigo, olha só, ele disse consigo. Quando a gente fala com a gente mesmo, é porque a gente está guardando com a gente aquela emoção. Então, o Esaú, ele estava guardando dentro de si o quê? Ódio. Ódio por Jacó. E aí existe um problema, pessoal. Existe um problema muito grande. Qual foi a bênção que Isaac deu para Jacó? Mesmo que foi enganado, não tem importância. Mas qual foi a bênção que Deus deu para Jacó? Todos aqueles que te abençoar será abençoado, e todos aqueles que te amaldiçoar seriam amaldiçoados. E aí, a primeira pessoa que foi o irmão dele, na primeira ocasião que ele teve, o que ele fez? Ele tinha acabado de receber a bênção do pai. O irmão dele foi lá para pegar a bênção também, né? E aí ele viu que a bênção já tinha sido dada. E aí o pai falou, olha, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado. E Esaú, ele fez o quê? Ele amaldiçoa Jacó no seu coração, criando ódio no seu coração por Jacó. E Deus, ele foi bem claro quando ele usou Isaac para abençoar a Jacó. Todos aqueles que te abençoar serão abençoados, todos aqueles que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, quando Esaú ele amaldiçoa seu irmão no seu coração, aquilo que era para ele que seria bênção, se ele tivesse abençoado o seu irmão, mesmo que o irmão estava errado, né, de ter feito aquilo tudo ali com ele e tal, né, do ponto de vista dele, não do ponto de vista de Deus, porque, na verdade, Esaú não tinha espiritualidade para receber bênção nenhuma mesmo. E aí a condição ruim do coração dele foi pior, porque era, além de tudo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó. Olha o que ele está colocando no coração dele. Ele queria matar aquele que tinha as promessas. Você já parou para pensar o que significa isso? Você vai matar aquele que tinha as promessas. É a mesma coisa de querer matar Jesus. Por quê? Porque se matasse Jacó, como é que Jesus Cristo ia nascer? Então, ele estava cometendo ali uma coisa muito séria. Muito séria. Ele não estava apenas odiando o irmão carnal. Ele estava querendo matar aquele que Deus colocou a bênção e a promessa de vir o Filho Salvador da humanidade no mundo. Olha só o peso que isso estava causando a ele, sem ele saber, porque ele não discernia coisas espirituais. Toda a salvação da humanidade estava nas costas dos patriarcas, entendeu? Do ponto de vista de descendência. E aí, o Esaú, ele passou a amaldiçoar o seu irmão Jacó e querer matá-lo. E Jesus nos falou que quando alguém no coração ele deseja uma mulher, ele já comete o adultério no coração. Também ele disse que quando alguém odeia... De onde Jesus Cristo tirou isso aqui, pessoal? Jesus Cristo, ele não fala nada sem base bíblica. Quando Jesus disse isso, que aquele que odeia seu irmão, ele já está cometendo assassinato, ele estava fazendo referência clara de Gênesis capítulo 27, 41. Pois ele estava mencionando Isaac e Jacó nessa passagem. Porque os israelitas, eles sabiam dessa história. Eles lembravam que Esaú, ele tinha odiado a Jacó e queria matá-lo
como também Caim odiou Abel e matou-o. Só que desta vez Deus não permitiu que o irmão mau matasse o irmão bom. Dessa vez não. Por quê? Porque da outra vez Deus teve que suscitar Sete, um outro filho de Adão, para vir com a linhagem de Mashiach. O primeiro mártir que existiu, Abel, infelizmente ele sofreu e o inimigo, né, colocou na mente de Caim, né, e Caim também pelo seu ódio, que já tinha já também, ele foi e acabou com aquela possibilidade da semente vir por meio de Abel. Só que Deus, na sua grande misericórdia, suscitou Sete. Só que desta vez tinha tido gêmeos, né? E aí Deus ele não permitiria que o irmão mau matasse o irmão bom. Só que para Deus é como se Esaú já estivesse matado a Jacó. Porque para Deus o pecado ele nasce no coração, não nasce nas ações. As ações são apenas consequências de um coração pervertido. Se o coração se perverteu com pensamentos maus, com ódio, se foi consumido pelo ódio, você praticamente já está em pecados, porque a única coisa que te separa de causar o mal para uma pessoa é a ação, e a primeira oportunidade que você tiver, você vai concluir aquela ação. Então, aqui, olha, mostra que Esaú, ele odiou o seu irmão. Por isso, aqui diz assim, olha, no livro que nós vimos, né? Malaquias, aqui mudou para Amós, mas eu quero aqui Malaquias. Malaquias, a gente fazer o conectivo mental, tá? Malaquias, capítulo 1. Então, olha, como nós podemos perceber aqui, como a gente viu, aqui está falando aborrecer, né? Mas a gente já viu que aborrecer aqui é odiar, né? Então, ó, presta atenção aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha só, gente. Vocês estão achando que é brincadeira, né? Aqui, ó. Opor-se a guardar rancor, guardar ressentimento contra, nutrir animosidade contra. E aí, ó, Satã, a palavra hebraica, olha, que é a mesma que opositor, opositor. Passou Esaú a ser um Satanás do seu irmão. Você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Esaú passou a agir como um Satanás para o seu irmão. Tá aqui, ó. O que é isso? Um opositor. Alguém que guarda rancor, alguém que acusa, que guarda ressentimento. Acusa não, né? Guarda ressentimento. Tá vendo? Guardar ressentimento foi o que ele fez, olha. Ele não falou consigo que ele iria matar, assassinar o irmão? Então ele estava guardando ressentimento. Por isso, pessoal, vou fazer de outra cor aqui, ó, pra vocês entenderem. Do mesmo jeito que Esaú odiou a Jacó, olha o que Deus está falando aqui. Se nós pegarmos aqui uma outra tradução,
Essa também não tem, né? Vamos colocar aqui essa aqui. Vai ver se. Rejeitei, né? Só que se vamos lá no original mesmo, né? Pra gente ver lá. A palavra aborrecer é odiar. Lógico que não poderia ser a mesma palavra aqui, né? Porque Deus ele não ficou se opondo a Esaú, não ficou guardando ressentimento de Esaú, igual o Satã, né? Igual o homem faz, igual o anjo faz, o anjo mal faz. Então aqui usa uma outra palavra, né? Que é só ódio, ser odioso. Tá bom? Deus ele foi odioso realmente. Abominou. Aqui, ó. Abominador. Então o que na verdade Deus estava sentindo por Esaú? Abominação. Tá? Ele amava Jacó, que era uma pessoa boa, mas abominava Esaú, porque era uma pessoa que tinha ódio mortal no coração. Ódio de Satanás. De Satã. Ódio de quem guarda rancor. Por isso Deus ele odiou a Esaú. E não para por aí não, tá? Talvez você está pensando assim que parou por aí. Olha aqui o Amós aqui, ó. Vou trocar aqui de tradução. É no verso 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom. 3 transgressões. Vamos lá. Primeiro, Edom rejeitou coisa sagrada. Certo? Certo. Primeira transgressão. Edom se casou com estrangeiras? Sim, casou com estrangeiras. Segunda transgressão. A Edom odiou o irmão. Certo, 3 transgressões. Sim, por 4. Essa quarta transgressão aqui. O que Edom fez, aqui não está escrito Esaú, né? Então, dando para vocês perceberem aqui, aqui não está escrito Esaú. Aqui está escrito Edom. Edom é o nome que Esaú recebeu como o pai daquela nação ali. Então, assim, essas 3 transgressões que estão sendo mencionadas aqui em Amós foram as transgressões que o próprio Edom ele fez. Né? Quais foram elas? Rejeitou coisas sagradas, né? Vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, casou-se com estrangeiras e odiou a seu irmão. São as 3 coisas que ele cometeu, tá bom? Está na conta dele. Só que a quarta aqui está na conta da nação, dos filhos dele. Qual seria esta? Aí Deus fala, não retirarei o castigo. Olha só, não retirarei, porque já tinha colocado o castigo. Aí vamos ver quais são. Porque perseguiu seu irmão à espada. Então, o Esaú mesmo, ele não fez isso. Isaac fugiu e pronto, acabou. E depois, assim, quando ele voltou, né, sim, ele foi lá com 400 homens, para poder matar o seu irmão, Jacó. Só que quando ele viu que Jacó tinha sido arrependido, né, ele mandou vários presentes, aquela coisa toda, ele perdoou. Ele mudou, né, de atitude para com o irmão dele. Porque até então na cabeça dele, né, o irmão dele estava querendo usurpar mais ele ainda. Ele não viu o irmão dele como uma pessoa boa. Ele viu o irmão dele como um usurpador. Então, colocando no ponto de vista de Esaú, ele estava fazendo uma coisa para proteger a si mesmo, né, vamos dizer assim. Então ele foi lá com as espadas, né, 400 homens, tudo. Mas esse relato aqui, ele não está referindo somente a este evento. Por quê? Porque quando Esaú ele viu Jacó de joelhos e com aquele tanto de gente, Esaú ele sentiu misericórdia, sentiu compaixão. Só que aqui diz assim, ó, e baniu toda a compaixão
e a sua ira e despedaçou eternamente e conservou a sua indignação para sempre. Então, isto aqui, gente, essas 3 transgressões aqui foram realmente Esaú. Mas a 4ª transgressão, ela está ligada às coisas que os descendentes de Esaú fizeram. Vamos ver quais foram essas coisas? E vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui, olha, no livro de... Vamos ter que agora ir lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 14. Diz assim. Perdão, Números. Números 20, 14. Diz assim. Aqui já é o povo de Israel, tá? Eles estavam sendo governados por Moisés e eles estavam fugindo ali, né, do Egito. Já tinham passado, né, algum tempo ali e tal. O contexto vocês sabem. Aí diz assim, ó. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel. Olha só, Moisés ele coloca como irmão de Edom. Israel já tinha morrido há muito tempo, né? O Jacó tinha morrido há muito tempo, mas como representante de Israel, Moisés ali era o líder da nação, ele foi falar com o rei de Edom. O rei de Edom representava quem? Esaú. Aí ele falou assim, ó, assim diz o teu irmão. Por quê? Porque os dois eram nações vizinhas e nações irmãs. Entendeu? Então o que Moisés queria? Que Edom mostrasse misericórdia com eles. Por quê? Porque eram os irmãos. Aconteceu animosidade no passado entre os dois? Sim. Mas agora, o que estava acontecendo ali? O povo estava passando por dificuldades, o povo de Israel, né? E aí ele apelou pela bondade do rei de Edom, descendente, né, de Esaú. Tu sabes de todo o trabalho que tens sofrido. Então, assim, era muito conhecido, assim, para os filhos de Edom, tudo o que aconteceu com o povo de Israel. Eles sabiam que o povo de Israel foi para o Egito, começou a morar lá, se tornou escravos. E se eles fossem igual ao pai Abraão, o que o pai Abraão fez quando Ló ele foi raptado e se tornou escravo dos reis? O pai Abraão foi lá libertar Ló. Não foi isso que aconteceu? Então daí você já vê que os edomitas eles não tinham nada que o pai Abraão deixou de valor para eles. Eles não tinham a cultura que o pai Abraão passou. Porque se eles fossem realmente como o pai Abraão, eles teriam reunido todos os maiorais ali de Edom e teriam ido lá tentar buscar os seus irmãos no Egito, salvá-los da tirania do Egito. Mas eles não fizeram nada disso. E aí fala assim, ó. Como nossos pais desceram ao Egito, né? Nossos pais que ele está falando é Jacó, o próprio irmão de Esaú. Então, quando Jacó desceu para o Egito, Esaú ficou na terra dele, né? Depois nós vamos ver aonde. Habitamos muito tempo e como os egípcios nos maltrataram. Então ele sabia, tá vendo? Moisés testemunha que o rei de Edom sabia de tudo isso. Isso não era mistério para ninguém, entendeu? Todo mundo sabia, todo mundo naquela região sabia que Jacó tinha descido ao Egito, tinha se tornado escravo, tal, né? Aí continua assim, ó. E quando clamamos por quem? Ao Senhor, né? A Deus. O mesmo Deus que era o Deus de Jacó também deveria ser o Deus de Edom, entendeu? Eles tinham algo em comum. Não era somente a filiação de Isaac. Eles tinham também o Deus de Isaac. Só que nesse período aí, olha, os edomitas já tinham vários e vários outros deuses. Mas Moisés cita aquilo ali para ver se o coraçãozinho lá do rei de Edom amolecesse. Ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo. Aqui é Malahiawa, que é o anjo da aliança, o anjo da promessa, Yeshua Hamashia. E nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz.
cidade na extremidade dos teus termos. Então eles estavam ali em Cádiz, né? Pertinho mesmo do território de Edom. Aí olha só o que Moisés pediu. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Passar pela terra, não é morar na terra. Não passaremos pelos campos, ou seja, ele não iria pegar comida. Nem pelas vinhas, ele não ia roubar uvas. Nem beberemos a água dos poços. Olha para você ver, nem a água Moisés queria. Ele não queria nada disso. Eles tinham levado provisões. Iremos pela estrada real, ou seja, a estrada principal, onde todo mundo passava, né? Estrangeiros passavam. E eles deixavam os estrangeiros passar. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado teus termos, teus territórios. Aí, olha só o que o miserável do rei de Edom falou. Respondeu-lhe Edom: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Conseguiu ver aí? Agora vamos ter que ir lá, né? Vamos ter que ir lá em Amós. É Amós. Amós. Capítulo 11. Aí vocês vão entender agora. Aqui. Porque perseguiu seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. Vocês conseguiram entender a explicação que Edom, Esaú mesmo, o patriarca, quando Jacó ele foi encontrar com ele, e quando ele viu Jacó prostrado, né, Israel prostrado, né, e mandando presentes, ele amoleceu o coração, ele mostrou misericórdia, não matou Jacó. Vocês se lembram disso? Então essas palavras aqui, pessoal, elas são referência a isso aqui, ó, essa maldade aqui, ó. O povo estava precisando de comida, mesmo assim o povo não estava pedindo comida. O povo estava precisando de água, mesmo assim o povo não pediu água. E aí o rei falou que se eles passassem por ali, ele sairia com a espada ao encontro dos israelitas. Aí continua. Os filhos de Israel replicaram: subiremos pela estrada real, e se bebermos das tuas águas, olha só, se bebermos, e eu e o meu gado darei o preço delas, sob condição de eu nada mais fazer. Deixe-me somente passar a pé. Eles não queriam nada, pessoal. Se por um acaso qualquer pessoa bebesse uma água, comesse alguma coisa, eles pagariam com moedas, com ouro, com prata. Eles tinham saído do Egito ricos, né? Edom, porém, respondeu: não passarás. E saiu-lhes, olha só, saiu-lhes ao encontro com muita gente forte e com mão forte. Esse mão forte aqui são espadas na mão, tá? Assim recusou Edom deixar de passar, os filhos de Israel passar pelos seus termos. Então, olha só que quando Deus ele fala, né, que odiou alguém, ele não está falando especificamente, pessoal, de uma pessoa especificamente, entendeu? Esaú deu motivo para Deus, né, Jeová e Yahweh, odiar ele, porque ele odiou o seu irmão. Lembra que nós mostramos no texto? Isso para Deus é gravíssimo, gravíssimo. O ódio do próprio irmão saiu da mesma barriga. Então, Deus já tinha motivo de odiar o Esaú. Quando aconteceu isso aqui, olha, Deus passou a odiar Edom. Tá vendo? Edom, que é o nome que Esaú recebeu, que é os descendentes também. Porque eles não diferenciavam muito do seu pai. Eles guardaram rancor. Veja que o que o rei de Edom fez aqui foi porque eles guardaram rancor de Israel. Por quê? Porque Deus ele deu a terra de Canaã para Israel. E ele não tinha dado a terra de Canaã para os filhos de Edom, né? Então eles guardaram rancor. Guardaram rancor.
dos filhos de Israel. Isso mostra pra gente que é muito perigoso a gente guardar rancor no coração. Que Deus ele vê e ele age com a gente de acordo com a gente age com ele e com o próximo. Deus ele reage a nós quando ele chega a falar, né? Quando ele falou que odiou Esaú, não é porque ele odiou Esaú sem motivo não, entendeu? Ele apenas reagiu a Esaú. Entendeu? Deus ele reagiu a Esaú. Ele não mostrou ódio por Esaú sem motivos. Deus é justo. Deus é justo. Agora vamos ver aqui o que aconteceu. Olha, ele é tão justo também que aí, olha, vamos ver aqui agora em Josué, capítulo 24, verso 3 e 4. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio, e o conduzir por toda a terra de Canaã. Também multipliquei sua descendência e dele Isaque. Isaque, dele, olha só, Jacó e Esaú. Foi Deus que deu para Deus os dois filhos. Tá vendo? Deus está falando, ó, dele. Isaque, dele, Jacó e Esaú. E olha só o que está falando aqui, ó. A Esaú dei em possessão o monte Seir. Mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, Deus ele não se esqueceu completamente de Esaú. Ele fez questão de dar para os descendentes de Esaú o monte Seir, né? Então Deus não é tão injusto assim como as pessoas pensam, né? Quando às vezes a gente faz uma pergunta dessa, a gente não leva em consideração todos esses fatores. Deus podia ter matado Esaú, mandado um anjo lá e acabado dizimado com Esaú. Mas ele permitiu que Esaú vivesse e ainda deu para Esaú o monte Seir, para ele e a descendência dele viver. Entendeu? Então, para terminarmos o nosso vídeo, vamos aqui ver uma passagem lá no livro de Romanos, porque Paulo fala sobre este assunto, para não ficar incompleto o assunto. Romanos, capítulo 9, nós chegamos finalmente. Capítulo 9, 10. Não somente isso o quê? Se nós formos ver aqui, ele está falando sobre a promessa que ele fez a Sara, né? Aqui, ó. Porque a palavra da promessa é: por este tempo virei e Sara terá um filho. Tá vendo? Então, Deus está falando de promessa. Por que Deus, então, ele escolheu Isaque, depois ele escolheu Jacó e excluiu Esaú? Por causa da promessa. Esta é a resposta. Por causa da promessa. A promessa da vinda do Mashiach. E os outros descendentes, que foi o de Esaú, eles não viveram à altura da promessa, porque se tivessem vivido, eles poderiam ter sido, sim, os representantes da promessa. Mas eles escolheram não agir, não valorizar, guardar ódio, guardar rancor, querer assassinar, não ter misericórdia, correu atrás dos israelitas perante a espada. Por isso Deus odiou Edom. Por isso que Deus ele se posicionou contra Edom, porque Edom tinha sido totalmente injusto com o seu irmão, sendo que ele mesmo vendeu a sua primogenitura. Embora o Jacó ele tenha enganado a Edom, a Esaú, ele não foi de tudo enganado, porque ele tinha vendido já a sua primogenitura, já era de Jacó. Jacó apenas reivindicou que era dele, né? E também, Deus não deixou passar em branco, não. Do mesmo jeito que Jacó enganou Esaú e enganou seu pai, depois, quando ele foi lá para a terra de Labão, Labão enganou ele durante 14 anos. E depois ainda, quando ele foi casar lá com as filhas de Labão, Labão enganou ele. Deu a filha mais velha. Entendeu? Aí teve que trabalhar mais 7 anos pela filha mais nova.
Depois a Raquel enganou ele porque pegou o terafim do pai e escondeu e falou que não tinha pegado, né? Então, você vai ver aí na história que Jacó ele sofreu de engano várias vezes. Porque isso aqui, pessoal, é lei da semeadura. Deus é justo. Você pode até conseguir bênçãos de formas equivocadas, digamos assim. Mas isso não vai te eximir das suas traições, de suas injúrias, do teu ato impenitente, dos seus erros, não. Se você fez, você vai cumprir, você vai ter que pagar, você vai ter que colher o que você plantou. Jacó, ele enganou seu irmão. Ele enganou seu pai. Embora ele já tinha comprado de Esaú, mas o Isaac era inocente. Ele não merecia ser enganado. Mas foi o que aconteceu, não é mesmo? Mas aí ele não foi liberto das consequências. E por fim, ainda na vida, os filhos dele enganaram ele 2 vezes. Primeiro falou que iria casar com a Diná, esqueci agora o nome do sujeito. Foram lá e mataram todo mundo. Aí ele ficou nervoso com aquilo, né? Xingou os filhos dele e tal. Então os filhos dele enganou ele. Depois eles falaram com ele que tinha matado José do Egito, mas não tinha matado nada. Foi enganado de novo. Quase morreu de tristeza, chorou muito. Então tudo aquilo que o irmão dele passou, aquele choro amargo que o irmão dele passou, porque ele foi enganado pelo Jacó, a lei da semeadura foi tão perfeita que Jacó também ele passou pelos mesmos sofrimentos. Ele chorou várias e várias vezes por ter sido enganado por pessoas que eram pessoas queridas dele, pelos filhos dele, pelo sogro dele, pela mulher dele. Ele enganou o pai dele, que era da família dele. Ele enganou o irmão dele, que era carne dele. Mas ele também foi enganado. E várias vezes. Por quê? Porque é lei da semeadura, pessoal. Esta vida é lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Por mais que você receba a bênção, como Jacó recebeu, porque ele levou ali as promessas do Mashiach, Deus não isentou Jacó de receber a mesma coisa que ele plantou, que foi o engano. Então, por causa da palavra da promessa, por isso Deus, ele fez essa acepção entre os povos. Por quê? Porque Deus ele profetiza por meio da vida dos patriarcas o que iria acontecer na vida do povo de Deus, Israel, e do povo de Edom até o tempo do fim. Se vocês assistirem o Edom Vermelho, vocês vão entender o que eu estou falando. E diz assim, não somente isso, não somente a promessa que foi feita para Sara, mas também a promessa que foi feita para Rebeca. Qual foi? Que havia concebido de quem? De Isaac, nosso pai, o quê? 2 filhos. Aí falou assim, ó, pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, então naquela época ali, olha, não tinha parâmetro nenhum para Deus falar para Rebeca, né? Que um seria bom, o outro seria mal, porque eles não tinham praticado nada. Só que pela sua presciência, Deus lhe falou, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, olha aqui, ó, eleição, permaneça firme, não por causa das obras. Então, quando Deus escolhe as pessoas, não é porque as pessoas fizeram alguma coisa para serem escolhidas. Parece até contraditório, né? Do que nós estamos falando até agora. Não. Elas ainda não fizeram nada que abonasse ou desabonasse. É a eleição, é o direito de Deus escolher. Como ele escolhe? Ele conhece o coração, ele sabe o que as pessoas irão fazer. Então, de certa forma, a escolha de Deus para a eleição, ela está ligada à escolha do homem. Você entendeu? Por que Deus odiou a Esaú, a Edom? Porque Edom se fez odioso.
Por que que Deus escolheu Isaac, mesmo antes dele não ter feito nada? Porque Deus olhou lá no futuro e viu que Isaac, ele era um homem de promessa, ele era um homem que cumpria suas palavras, ele era um homem que lutaria com um anjo, ele era um homem que guardaria o pacto, o coração, as palavras do seu pai, Isaac, e levaria a promessa adiante. E Deus precisava levantar esses homens. E disse: o maior servirá ao menor. Não foi o que nós estudamos? Como está escrito aonde? Nós já vimos, né? Amós, Malaquias, né? Aqui é Malaquias. Amei Jacó e aborreci, odiei Esaú. Está escrito, foi escrito. Aí Paulo faz a pergunta assim, olha pra gente, olha. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo algum. Então não há injustiça da parte de Deus, pessoal, de escolher um em detrimento do outro. Não tem injustiça. Deus, ele avalia coisas que nós não podemos avaliar. A presciência e a eleição. Coisas que nós não temos capacidade de saber. Então não podemos dizer que Deus, ele é injusto. E Paulo até fala: porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu me aprover ter misericórdia, e terei compaixão de quem me prover ter compaixão. Ou seja, Deus, ele pode ter misericórdia e ter compaixão de quem ele quiser. Mesmo que a pessoa ela não fez nada ainda de bom ou de mal, Deus, ele já pode ter compaixão ou misericórdia daquela pessoa se ele quiser. É um direito dele. É aqui que está falando, é isso. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Ele é Deus. Assim, pois, isto não depende de querer de quem quer. Aqui tem um M, né? Nem de quem corre. Tem que ter um M também. Mas de Deus que usa de misericórdia. Então não depende, pessoal. Paulo está falando aqui, olha, que as promessas de Deus não dependem de nós. Depende dele. Entendeu? De quem? Da misericórdia de Deus. E aí ele dá o exemplo de Faraó, né? Que Deus endureceu o coração de Faraó. E aqui ele depois vai falar que Deus atualmente tem endurecido o coração dos filhos de Israel para poder mostrar misericórdia para com os que não era seu povo, incluindo os povos de Edom. Deus, ele é misericordioso e ele mostra misericórdia para com todos, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ele está aqui no 11, finalzinho do 11. Para vocês entenderem. Por que Deus mostra misericórdia com um e não mostra misericórdia com o outro? Será que é isso que acontece? Olha aqui. Por que Deus encerrou todos debaixo de desobediência? Tanto os judeus, filhos de Israel, quanto os gentios, gregos, todas as nações, pessoas de Esaú, na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então Deus, ao mesmo tempo que ele coloca todo mundo debaixo de misericórdia, ele coloca todo mundo debaixo de desobediência. Se vocês lerem aqui o capítulo todo, tem vídeo no meu canal explicando esse capítulo aí. Assim também, estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então, o povo dos judeus hoje, eles estão mostrando desobediência a Deus, por rejeitarem Jesus. Só que, da mesma forma que Deus ele mostrou misericórdia com as nações que eram pagãs, Deus ele permitiu que Israel chegasse a estar nessa condição endurecida, para que ele também pudesse mostrar misericórdia para os filhos de Israel. Aí ele termina, porque Deus encerrou todos, gentios, judeus, edomitas, todos, em desobediência, a fim de mostrar misericórdia com todos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus! Quão inexcusáveis são seus juízos e quão inescrutáveis são seus caminhos. Quando Deus escolhe um em detrimento de outro,
é para mostrar a sua grande riqueza de misericórdia para com todos. O jogo vira, entende? Aquele povo que foi beneficiado, hoje eles estão em desobediência para que os povos que foram tidos sem misericórdia pudessem agora, em Mashiach, receber a misericórdia. E no fim, Deus usa de misericórdia para com judeus, para com edomitas, para com o descendente de Ismael, descendente de Esaú, descendente de Israel, descendente de todas as nações. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem que fez o seu conselho? Ou quem deu primeiro a ele para lhe seja recompensado? Porque por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então a mente do Senhor, ela é fantástica. Quando ela age para com um em detrimento de outro, é porque ela tem um propósito. No outro vídeo que nós vamos fazer depois, nós vamos falar sobre Agar e o drama simbólico, que representa a relação dos filhos de Agar, né? Que foi a pergunta do nosso querido inscrito Ismael, né? Não vai dar para falar nesse vídeo porque está muito grande o vídeo. E esse merece apenas um vídeo próprio para ele. Então nós já respondemos as outras perguntas todas, mas de Ismael nós vamos falar, tá? Então, ó, deu Isaac a terra prometida aos seus descendentes. Sim, ele deu, mas ele deu a terra de Seir aos filhos de Esaú. Ele agiu com justiça, ele repartiu a terra para todos. Não deixou ninguém sem terra, tá bom? Por que Deus dividiu o povo até os tempos? Para mostrar misericórdia para com todos, tá bom? Por meio de Mashiach. Por que essas coisas aconteceram? Para ser um drama simbólico das coisas que aconteceriam. O povo de Israel e os árabes, que são os descendentes de Ismael e os descendentes de Esaú. Assiste o vídeo Edom Vermelho para vocês entenderem mais sobre isso. Espero que tenha ajudado, tá? Que a graça e que a paz do nosso Senhor Yeshua HaMashiach possa ser com todos. E aí tá as gravurinhas aí, né? Que eu separei só para vocês apreciarem no finalzinho. Para vocês lembrarem de tudo que foi falado. A misericórdia que teve. A inimizade que teve. E por fim nós vamos falar disso aqui. Tá bom? Que a graça e a paz seja com todos vocês.